E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre uma espécie de revisão, balanço, chame como você quiser, mas vamos falar um pouquinho sobre a fase 4, 5 e 6 da Marvel perante os lançamentos que tivemos também na San Diego Comic Con, o que a gente já viu e tudo mais. Vamos fazer um balanço aqui, vamos analisar o que a gente teve e o que nós teremos ainda e o que isso diz sobre o futuro da Marvel pra gente. Todo mundo já fez vídeo, todo mundo já explicou, já criou suas teorias em cima disso e agora é minha vez. E sobre essa demora, em breve nesse canal você vai entender por quê. Mas voltando aqui às obras, fase 4 de fato estão dividindo o público, a crítica principalmente especializada sobre as questões de que a cada filme, a cada série, o gosto que fica no público não é tão bom assim. Mas de todas essas críticas e de todas essas análises, justas ou não, sobre o MCU, tem um ponto que é pertinente em todas elas e que também é pertinente nas obras: a falta de propósito. É comum hoje você sair de uma obra da Marvel sem fazer ideia do caminho que ela está te levando. Algo que as pessoas não estão acostumadas, pois desde do pós-créditos do Vingadores lá de 2012, elas sabiam muito bem para onde o universo estava indo. Não sabiam a forma, mas sabiam o destino. Com isso gerava milhões de ideias, milhões de teorias, que 99% não se concretizava e que 1% estavam totalmente errados. Mas você tinha um destino e agora você não tem esse destino. Então você constrói a teoria, gasta seu fosfato pensando num caminho para chegar, e esse caminho nem é explorado de verdade. Com isso as pessoas ficam mais irritadas. As pessoas erram mais previsões hoje em dia, mas elas não assumem. Eu na fase 3 acertei bastante coisa, mas errei muita coisa aqui, e eu assumo quando eu erro. Mas isso, produtor de conteúdo, é falta de credibilidade, né? E isso acaba sendo mais constante na fase 4, porque você não tem de fato peças concretas para juntar e criar uma teoria de verdade para seguir em frente. E aqui vai um comentário para os meus queridos amigos produtores de conteúdo que estão aí fazendo 10 vídeos por semana falando sobre o futuro da Marvel, que é o seguinte: não é porque uma teoria não foi concretizada que a obra é ruim no final das contas. Mas voltando aqui à discussão da fase 4, com isso, com essa falta de assertividade pelo produtor de conteúdo, as críticas se voltam ao que está mais próximo, mais concreto delas, que é a questão técnica de vários pontos de cinema ligados às produções da Marvel. Que sim, eu também acho que estão abaixo do que a gente acostumou a ver na Marvel, mas que não, nem de longe, são uma vergonha, como algumas pessoas andam dizendo por aí sobre o futuro da Marvel e o que ela tem produzido. Porque agora acabou uma série, é um fracasso, é a morte da Marvel e tudo mais assim. A Marvel morreu, né? Eu tô aqui de trouxa fazendo vídeo. Mas é claro, tem uma questão importante pra gente comentar aqui, que é a questão de efeitos especiais, que isso sim é uma discussão pertinente e que muito canal poderia dar espaço, mas não dá, porque não dá audiência. Que é a questão de burnouts e acho que é crash o termo correto, de quem faz CG e é contratado por fora na Marvel sobre essas questões de estar sofrendo uma sobrecarga pelo fato de ter uma alta demanda de entregas e talvez as pessoas que estão demandando essas entregas não tenham noções técnicas e dão prazos curtos para se executarem as coisas. É um papo que tá vindo agora, mas é um papo que ainda falta muita informação pra gente fechar o caixão e falar que não, é isso que tá acontecendo e tal assim, mas é bom a gente ficar de olho, pois é uma coisa que cada vez mais vai ser mais presente, não só na questão da Marvel entregar essas coisas, mas também na questão do cinema como um todo. A gente está tendo um período pós-pandêmico, ainda estamos em pandemia, mas está mais tranquilo, e essa questão da precarização do trabalho atinge todas as classes. Mas voltando à falta de propósito, tem 3 fatores que eu vou jogar na mesa aqui pra gente tentar entender por que isso acontece atualmente na fase 4 da Marvel. O primeiro, e como eu acabei de citar, é a pandemia. Ela mudou muitos planos da Marvel, mais de uma vez na verdade, porque o que a gente viu lá em 2019, antes da pandemia, o que a gente viu no anúncio lá do meio da pandemia, lá naqueles D23 da vida lá, e o que a gente viu concretizado nessa fase 4, naquele painel da San Diego, são coisas que mudaram bastante, do planejamento inicial até o planejamento atual da Marvel. O segundo fator é a velocidade com que as obras que complementam uma fase estão chegando até a gente. A primeira obra da fase 4 foi WandaVision, chegando em janeiro de 2021. E a última obra da fase 4 vai ser Pantera Negra ou Wakanda Forever, chegando em novembro de 2022. Ou seja, você tem num espaço de
pouco mais de 1 ano e meio ali, quase 2 anos, mas apertando bem, assim, um espaço de 1 ano e meio, você tem 7 filmes e 7 séries que estão na linha do tempo da Marvel para concretizar uma fase, tirando o What If, que daqui a pouco a gente vai falar por que dessa questão do What If não ser considerado mais. Se é complicado, às vezes, para o próprio produtor de conteúdo ter a desenvoltura e a capacidade de acompanhar e consumir tudo, se entender de tudo sobre a Marvel, quem dirá pro público que só assiste esporadicamente, que não se preocupa em construir teorias, que não vai atrás de ler o quadrinho do Cavaleiro da Lua, não entende que a Miss Marvel é paquistanesa de verdade. Então, assim, é mais fácil você se perder, é mais fácil você não achar um propósito quando você não tem certeza do que você está vendo. E o terceiro ponto que vem trazer aqui é a necessidade de preencher e conceber novos conceitos à Marvel. Talvez o terceiro fator responda à questão da falta de propósito que eu venho dizendo até o momento, porque a gente tem vários personagens novos chegando, vários itens novos chegando e vários conceitos novos chegando e que de alguma forma o público está acostumado que se conecte pelo fato de como foi feito até agora no MCU. Só que será que essas coisas vão se conectar de verdade mesmo? A gente vai falar melhor sobre essas conexões mais à frente no vídeo. Mas já parou pra pensar nessa fase 4 o número de coisas que tivemos a cada obra? Em WandaVision, o Visão Branco, a Mônica Rambeau Photon e a ascensão da feitiçaria pelo artefato Darkhold. Em Falcão Soldado Invernal, o Sam Wilson Capitão América e o Agente Americano com a Valentina trazendo o conceito do que pode ser os Thunderbolts. Em Loki a gente tem as variantes, as regras de viagem no tempo, de multiverso e o Kang. Pelo menos o Kang daquele permanece. Em Viúva Negra a gente tem Helena Belova e o Guardião Vermelho. Em Shang-Chi a gente tem o Shang-Chi, o Artefato 10 Anéis e a sua reorganização como um grupo. Em Eternos você tem a nova raça e seus impactos na humanidade, além de uma explicação de o que fazem os Celestiais. Em Gavião Arqueiro você tem a Kate Bishop e o Rei do Crime entrando na história. Em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, você tem o Demolidor entrando na história, a exploração do multiverso, propriamente dito, a introdução do controle de danos e a nova origem do Homem-Aranha do 616. Em Cavaleiro da Lua, você tem o próprio Cavaleiro da Lua, a Escaravelha Escarlate e o uso de artefatos egípcios. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, você tem o Livro dos Vichantes, a América Chaves, o conceito de incursões, o Quarteto Fantástico, os Mutantes e a Clea no MCU. Em Thor Amor e Trovão você tem o conceito de deuses, a introdução do Hércules, a volta do Mjolnir, a ascensão da Amor como personagem e as entidades cósmicas. Em Miss Marvel você tem o artefato do bracelete, a heroína Kamala Khan, os clandestines, o Nur, os adagas vermelhas e a mutação efetivamente no 616. Em She-Hulk você vai ter uma nova heroína, a exploração dos meta-humanos, e em Pantera Negra você vai ter o que? O conceito de Atlantis, a introdução do Namor, a reorganização de Wakanda, a introdução da Coração de Ferro e o novo dono do manto de Pantera Negra, além de todas as referências que serão feitas para o Chadwick Boseman por parte do Ryan Coogler. E como se não bastasse todas essas coisas que eu acabei de mencionar aqui, você tem a questão de deslocar as animações da linha temporal da Marvel, fazendo um conceito extraoficial que talvez seja o conceito que a Marvel vai adotar para as coisas de televisão que não são ligados ao Marvel Studios como um todo, mas que também não as invalida, visto que a gente tem agora um Demolidor e um Rei do Crime no MCU oficialmente. E aí, já falando um pouco dos anúncios da San Diego, você tem uma série de coisas que foram introduzidas ali em animações, começando pela segunda temporada do What If, que vai ser lançada no começo de 2023, dando uma continuidade do que a gente viu na primeira temporada, trazendo coisas que a gente não viu, como por exemplo a Gamora, filha de Thanos, com a ajuda do Tony Stark. E ainda em 2023 teremos X-Men 97, e vai ser a continuação direta da animação dos X-Men, que está no Disney Plus, e que ela vai trazer de novo os X-Men para serem abordados por aqueles que são seus donos agora, que é a Disney, continuando uma história que todo mundo já conhece, porque o Magneto será o líder dessa equipe, e com a introdução de alguns outros heróis que fizeram um sucesso e tal, e que tem uma boa aceitação do público, como por exemplo o Mancha Solar, que é o herói brasileiro que todo mundo fala, mas que ninguém liga. Falando em ninguém liga, também tem Marvel Zombies em 2024, que vai explorar aquele episódio dos zumbis e tal, mas vai ser para maiores de 18 anos, porque vai ter sangue, explosões, vísceras e tudo mais. Talvez seja um piloto de teste para introduzir uma versão de Marvel Studios para adultos.
Mas animações assim servirão para explorar alguns personagens que de fato não sei se a Marvel quer dar tanta atenção, como o Guardião Vermelho e o Death Dealer, que ninguém sabe o nome dele, mas é aquele cara mascarado do Shang-Chi. Também em algum momento de 2024 teremos Homem-Aranha The Freshman Years, que é mais uma prova disso, porque não será da mesma linha desse Aranha do meio-meio que a gente tá tendo aqui, mas será algo, vamos colocar, com rimas narrativas sobre a história que a gente conhece, mas, logicamente, com alterações pra gente ter uma exploração melhor do universo do Aranha, como, por exemplo, o Tony Stark deste Homem-Aranha será o Norman Osborn, pra fazer todo o conceito do Duende Verde e tudo mais, trazer todos os vilões de Homem-Aranha que todo mundo tá acostumado aqui, mas vai contar essa fase, vamos colocar, escolar do Peter, porque é o que a gente gosta de ver mesmo. Além de que, mais uma vez, introduzir o Demolidor junto com o Homem-Aranha nas animações agora. Demolidor esse que vai voltar algumas vezes nesse vídeo ainda. E ainda extrapolando esse conceito do extraoficial, permite eles fazerem algumas coisas que são bobinhas, mas que a gente acaba assistindo, como por exemplo Eu Sou o Groot, que vai ser uma série animada que tá perto de sair aí, explorando o Groot e as brincadeiras dele, mas que não precisa ter um propósito tão gigantesco do futuro da Marvel, pode ser uma história mais leve e tal assim, e vai lembrar que no meio dessa história toda tem já sendo rodado um especial de Natal do Guardiões da Galáxia e mais uma série de obras que a gente vai comentar aqui, que ainda não ganharam uma data, mas que podem ganhar uma data muito em breve, na D23, por exemplo, e que são ventiladas aqui e que são só mais coisas que a Marvel está jogando e batendo na gente com as coisas pra... O que teremos no futuro? Qual será o vislumbre? A gente só tá recebendo coisas aqui. A gente tá recebendo coisas como, por exemplo, um especial de Halloween baseado no lobisomem, que é um personagem comum das histórias do Cavaleiro da Lua. Tem a série do Armor Wars, que foi esquecida no churrasco na fase 5 e 6, mas que ainda não foi cancelada. Você tem o Filhos da Meia-Noite, que já tem uma série de personagens introduzidos no MCU, e além deles, você tem o Blade, o Cavaleiro Negro, já estabelecidos. Inclusive acharam um pôster que tá falando Johnny Blaze numa cena com o Wong. Inclusive, se fala de uma obra sobre o Cavaleiro Negro, uma obra sobre o Hércules, uma segunda temporada de Cavaleiro da Lua, porque tem muita coisa mais explicada que eles têm que explicar melhor pra gente. Um segundo filme da Eternos pra explicar onde o Harry Styles vai funcionar no MCU. Shang-Chi 2, uma temporada 2 de Miss Marvel. A série sobre o Wakanda e sua organização como sociedade, e talvez seja a continuidade desse filme 2. O Homem-Aranha 4, a gente tem aquele Peter Parker Forever Alone do Tom Holland. Um Doutor Estranho 3, pra gente ter explorado essa questão das incursões dele com a Clea. O Deadpool 3, por motivos de que tem que ter. X-Men ou Mutantes, porque você tem uma conversa que primeiro vão se estabelecer os mutantes e depois se estabelecer os X-Men na MCU. E também uma terceira conversa de que eles ainda não podem usar X-Men, mas tem que usar mutantes por questões contratuais que um cara lá atrás tem direito, tem que esperar um tempo pra utilizar. E os Novos Vingadores pra juntar toda essa galerinha jovem que chegou na fase 4 aí num grupo de Vingadores e que ainda não tá organizado. E aí que é esse ponto que me gera a maior reflexão de que como com tanta coisa que eu falei aqui, praticamente nos últimos 10 minutos eu fiquei só vomitando coisa que a Marvel quer lançar pra gente, vai se conectar todas essas paradas agora. E aí que eu comento sobre a fase 5 e fase 6, que será chamada de Multiverse Saga no MCU. Porque de especulações, ultimamente a gente viu muita coisa sobre o Kang e muita coisa sobre Guerras Secretas. E a gente ficava ouvindo, nossa, mas tá falando bastante Kang, mas e o Guerras Secretas? Mas e essa questão do Kang? Já tem um Kang estabelecido aqui, o Jonathan Majors e tudo mais, mas esse quarteto, que é a importância que ele tá tendo aqui? Qual que serão? E no final das contas, as duas especulações eram verdadeiras porque elas, digamos assim, estão se conversando. Eu não vou entrar em detalhes aqui de Dinastia Kang, Guerras Secretas de quadrinhos, porque eu tenho certeza que tem vários conteúdos na internet de uma galera fazendo explicações muito mais rebuscadas e precisas do que eu poderia fazer nesse vídeo para vocês. Mas eu vou pegar os esqueletos dessas histórias para ver como que funcionalmente a Marvel pode utilizar isso para resolver o seu futuro. Porque me soa como se a Dinastia Kang tivesse uma função de tirar a importância do Marvel 616, que é o Marvel que a gente cresceu assistindo, como a questão principal do Marvel Studios, e a partir do Guerras Secretas eles abrirem a porta do multiverso e fazerem o que eles quiserem, basicamente. Por conta de que tem uma coisa importante que a gente não pode se esquecer: o Kang daquele que permanece era o Kang do equilíbrio de tudo isso, e ele se foi agora. E ele mesmo comentou que ele era o melhor Kang de todos, né, o mais bonzinho e tal, e o que ia vir aí era só bicho ruim. Então essa variante, ou essas variantes de Kang, o que elas podem fazer de verdade?
Isso abre caminho para várias ameaças, como por exemplo as que a Clea e o Doutor Estranho vão explorar nas questões ligadas às incursões, como as que o Loki muito provavelmente vai começar a explorar na temporada 2, porque se construiu um cenário caótico bastante para Marvel trazer os vilões mais raça ruim que elas quiser, como por exemplo o Doutor Destino, que fez um caminho gloriosamente grande, como por exemplo o que se imagina para o Kang, em uma das versões da Guerras Secretas, mais precisamente a de 2015. Unindo esse conceito vitorioso do Doutor Destino de 2015 com o conceito de uma Guerra Secretas onde o Beyonder vinha buscar a galera para fazer o torneio multiversal entre heróis, vilões, independente da linha do tempo, fazer uma mistureba de personagens que o fã quer ver num lugar chamado o Mundo Bélico ia gerar um atrativo comercial extremamente interessante, porque você basicamente ia pro cinema ver os heróis, independente da onde eles estivessem ali, que você sempre sonhou, todos juntos descendo a porrada um no outro e se apoiando na muleta do multiverso para explicar por que tava todo mundo junto ali. Você pode trazer o Wolverine do Hugh Jackman, você pode trazer o Tocha Humana do Chris Evans para lutar contra o Capitão América do Chris Evans. Você pode fazer o que você quiser. E o melhor, sem perder tempo de tela para explicar tudo isso acontecendo. E é aqui que eu volto lá naquela questão de como que a Marvel vai conectar esse tanto de coisa nova que ela tá apresentando pra gente. A resposta é, talvez ela não conecte. Talvez ela não sinta necessidade de conectar agora, porque ela vai fazer de um modo que ela possa contar a história que ela quiser, por conta da bagunça multiversal. Então você simplesmente vai ter a obra que você quer, conversando ou não com o que você queira converse, mas tudo dentro de um mesmo guarda-chuva. E isso, cara, na questão de produção é excelente, porque você pode fazer simplesmente o que você quiser, com quem você quiser, na hora que você quiser, sem perder muito tempo com isso, explicando e trazendo embasamento e tudo mais. E pra executar uma coisa dessa, muita gente vai pensar que é displicência, mas a gente tá conversando sobre esse tipo de situação aqui, denota uma questão muito importante que as pessoas se esquecem, que é planejamento. Porque tudo que eu disse, por mais absurdo que pareça aqui, e talvez tem algumas coisas eu não acredite tanto que vão acontecer, mas é palpável você que tá assistindo acreditar que a Marvel tem capacidade de fazer. Porque a Marvel já fez coisas muito mais difíceis de darem certo. E com uma bagunça multiversal é muito mais fácil você organizar as coisas. Mas para isso tem um planejamento, tem uma execução de tempo toda para executar. Execução de tempo todo para executar, maravilhoso, né? Um exemplo que eu falo sobre isso é o fato da aquisição da Fox por parte da Disney. Por conta de que isso aconteceu, a conversa começou lá por meados de 2018, mas a compra foi concretizada no começo de 2019. 2020, 2021, 2022 para ter as primeiras menções. E, visto que a gente viu das obras da fase 5, as primeiras obras ligadas diretamente a mutantes podem aparecer só em 2024. Ou seja, você tem 4 a 5 anos, se você pegar 2018 ali, de planejamento para executar e colocar uma aquisição que você teve. Então, tem toda uma questão de tempo ligada para se desenvolver e planejar e executar tudo que elas adquirem. Uma ideia que surge agora, ela vai ser colocada na tela daqui 5, 6 anos. Então você tem um tempo, você vê o melhor encaixe para ela, você consegue entender e saber qual a melhor forma de se representar. E se tiver algum problema no meio do caminho, como por exemplo uma pandemia, você tem modos de como reorganizar e rearranjar as coisas para manter ainda o seu fluxo de produção e organização pela frente, como que aconteceu com a fase 4 da Marvel. E aí, então sim, na fase 5, depois de tanto tempo, a gente vai ter a questão de multiverso, que é tão esperada sendo executada como todo mundo quer ver. E agora sim entramos nas obras da fase 5 e como que a Marvel vai executar essa questão multiversal. Já começando, por exemplo, por Homem-Formiga e a Vespa no Quantumania, datado de 17 de janeiro de 2023. Vai mostrar, segundo o teaser exibido na San Diego, essa questão que a gente viu agora no Miss Marvel, do Scott Lang lidando com a fama de ser um ex-vingador e ter ajudado a salvar a Terra por conta do blip e tudo mais. A sua filha, a Cassie Lang, dando trabalho, talvez sendo um traço de personalidade pra gente concretizar na personagem da estatura, que vai provavelmente dar sequência ao legado quântico. E a gente vai ter o estabelecimento real de o Kang como uma ameaça.
pros Vingadores e pra Marvel como um todo ali nesse conceito, porque o que foi visto nesse teaser era um Kang totalmente displicente, visto uma reação que levou eles dentro do reino quântico. Aí vai lá a Janet, também foi junto no meio da bagunça. E talvez essa versão de Kang que apareça no filme não seja uma versão assim muito afável como era a versão de Loki. Logo depois teremos a série da Invasão Secreta, que segundo o teaser também mostrado e a descrição mostra a minha Maria Hill, Cobus Mulder, sempre meu amor, reencontrando Nick Fury depois de muito tempo tentando se conectar com ele, e ele teve que vir pra Terra porque algo deu muito errado pro lado dele. E quem tá acompanhando ele, no caso ali, seria o Talos, que é aquele Skrull do Ben Madison. E além disso, conta-se que foi mostrado alguns personagens nesse teaser, entre eles a personagem da Emilia Clarke com uma arma, talvez sendo um agente ali, mas a personagem da Olivia Colman. Mas não se dá pra precisar quem são esses personagens. Mas, sendo a Invasão Secreta e trazendo um pouquinho de legado de quadrinhos, talvez uma dessas duas seja a Rainha Veranque, que liderou um grupo de Skrulls naquela bagunça da Invasão Secreta, que começou a trocar os heróis por Skrulls por conta de uma questão rebelde que ela tinha por ser deposta. E aí já denota aquela questão, os Skrulls serão bonzinhos? Não serão bonzinhos pra sempre no MCU. E aí sim a gente pode ver algumas bagunças ligadas a personagens, heróis, talvez alguma coisa de multiverso, mas eu não vejo algo muito gigantesco e tal, assim. Talvez seja um ensaio de Guerras Secretas, entendeu? Talvez tenha alguma coisinha ligada à incursão, assim, mas não vejo nada muito sério. E aí, em 8/5/2023, teremos Guardiões da Galáxia Volume 3, e que será um filme emocional. De verdade, eu acredito muito nisso. Até pela questão do teaser que foi exibido lá pro pessoal, que tem todo um tom melancólico, assim. O Peter um pouco desolado, porque a Gamora que ele conhece ali não é aquela Gamora que ele se apaixonou e tal. Ele tenta achar alguma conexão, mas não consegue com ela. Ao passo de que esse é o último filme dessa galera, já confirmado pelo James Gunn. É o último filme dirigido do Guardiões pelo James Gunn até o momento. Mas eu acho difícil ele voltar para outro filme sem ser essa turma. E será um filme que vai mergulhar de fato no coração desse grupo. Como, por exemplo, a gente vai ter alguma coisa ligada à origem do Rocket Raccoon, que veio por parte do Alto Revolucionário, que será interpretado pelo Chukwudi Iwuji, que é pra aquela galera que tá acostumado com as produções do James Gunn, é o parça do Pacificador, que era o Murn lá, e que agora vai vir aqui porque ele é brother do James Gunn. E ele seria um cara que está atrás do ser perfeito na galáxia, e talvez nessa busca pelo ser perfeito na galáxia acabe encontrando com o Adam Warlock do Will Poulter, que está também nesse teaser. Então, essa questão de ser a última aventura dos Guardiões, com essa questão da busca do ser humano perfeito, e também com alguns drops daquela geração dos primeiros Guardiões, que tem o Stallone, que tem a Miley Cyrus também, que tem a Michelle Yeoh lá. Então, vamos ver o que nos reserva esse Guardiões da Galáxia, mas eu tenho a impressão que vai ser um filme que a gente vai chorar bastante. Daí, no mês de 2023, teremos a série da Echo, que além, logicamente, de contar mais sobre a origem do personagem, vai ser quase que um prequel da série do Demolidor, por conta de ter o Rei do Crime e o Matt Murdock na série já confirmados. Teremos também Loki 2, próximo a essa época, sim, que, como eu disse anteriormente, deve explorar mais essas questões, as consequências da bagunça multiversal, que ninguém tá vendo, mas tá todo mundo sabendo. E em 28/7/2023 teremos The Marvels, que será a reunião de Carol Danvers não só com Kamala Khan, mas também com a foto da Monica Rambeau, que a gente já sabe que não gosta muito de falar sobre Carol Danvers, visto a reação dela em WandaVision. E deve explicar várias questõezinhas que a gente viu exploradas nessa fase 4, desde a questão do sinal emitido pelos 10 Anéis, que a gente viu a Carol Danvers se interessando no pós-crédito de Shang-Chi, como também a conexão dela com a Kamala, por conta da questão do pós-créditos caótico de Miss Marvel, onde a gente não sabe exatamente se é ela no lugar da Kamala ou se a Kamala se transformou visualmente nela. Pois para quem defende a teoria de que elas trocaram de lugar, faz algum sentido a questão da Carol por conta do que ela viu nos seus estudos, segundo os 10 Anéis do Shang-Chi, ter encontrado o segundo bracelete e meio que entrado em contato com a Kamala por conta daquele sinal que começou a emitir no pós-créditos,
e acidentalmente elas terem trocado de lugar. E outra possibilidade que a gente também pode colocar aqui, visto o legado do primeiro filme, é exploração de consequências da invasão secreta. Em 3 de novembro de 2023 teremos Blade, que introduzirá vampiros e que também pode ser uma porta de entrada para o Filhos da Meia-Noite, além de uma provável referência ao Cavaleiro Negro, que ouvimos a voz dele no final de Eternos. E aí no final de 2023 teremos Aaron Hurt, que vai concretizar a Riri Williams como a personagem que combina tecnologia Stark com tecnologia wakandana para surgir uma nova heroína no MCU. E mais ou menos nessa época, mas no começo de 2024, provavelmente teremos Agatha Coven of Chaos, que mudou de nome a série, era House of Harkness e mudaram agora, e que basicamente vai tirar o resto de leite da vaca do WandaVision, tá ligado? Mas ela pode ser importante uma questão que foi colocada nessa fase 4 também, que é a diferença da feitiçaria pra bruxaria no MCU. Foi essa questão que fez com que o Doutor Estranho fosse páreo pra Wanda no filme do Multiverso da Loucura. Então deve ter alguns detalhes assim mais ligados a essas duas diferenças de conceitos no MCU, talvez alguma exploração de Darkhold, talvez o livro do Vishanti tenha uma outra variação e tal. Então teremos alguns conceitos aqui melhor para abordar a bruxaria na Marvel. E em 3/5 de 2024 teremos Capitão América Nova Ordem Mundial, que é o nome do primeiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal, que foi um episódio onde meio que mostrava o governo americano ali não lidando muito bem com a questão de heróis, tentando tomar um controle. Então essa questão do governo tentando interferir nos heróis vai voltar à tona aqui mais uma vez. Talvez tenham mais coisas ligadas aos Thunderbolts nesse conceito, mas vai ser um filme para se estabelecer o Capitão América de Sam Wilson no MCU de verdade, uma aventura onde ele vai ter o espaço e a chance de ser o herói que todo mundo quer ver ele ser, com todo o legado muito bem desenhado que foi feito lá no Falcão e Soldado Invernal. E aí no meio de 2024 teremos Demolidor Born Again, que não dá pra gente falar que é uma quarta temporada de Demolidor, mas dá pra gente falar que é uma temporada de Demolidor de 18 episódios. O formato de como a Disney vai trazer o herói mais bem sucedido da Netflix para o seu universo ainda é um mistério. Pode ser 18 episódios, mas 18 episódios de 20 minutos. Mas se for 18 episódios no formato Netflix, vai ser um problemão sério na minha visão, por conta que a Netflix se enrolava com 13 episódios, quem dirá com 18. Talvez a solução de vilão da semana pro Demolidor seja bem legal, trabalhar com vilões mais urbanos assim, mas que é totalmente especulativo. E também não sei se sustenta por muito tempo o Demolidor só lidando com vilões pequenos. Mas já dá pra gente ficar pelo menos feliz que Vincent D'Onofrio e Charlie Cox voltarão pra fazer, respectivamente, o Rei do Crime e o Demolidor pra gente. E aí em 26/7/2024 teremos Thunderbolts, o novo grupo de heróis da Marvel. Talvez seja um legado já direto do que a gente vai ver em Capitão América Nova Ordem Mundial. Por conta de que, assim, de fato, a gente pode cravar que os Vingadores, como a gente pensava, como organização, basicamente não existem mais. Ou se existem, estão muito dispersos, assim, e tem um vácuo de necessidade na sociedade ter um grupo de heróis para defendê-los. E aí entra a Valentina Allegra, da Julia Louis-Dreyfus, com a sua galera, como, por exemplo, o Agente Americano, a Helena Belova, o Barão Zemo, que pode entrar muito facilmente nessa galera aí, e mais alguns outros questionáveis seres, não sei, mutantes, não sei se meta-humanos, não sei se vilões, que podem compor e provavelmente vão compor esse grupo de Thunderbolts. O Abominável, por exemplo, é um cara bom pra você colocar nesse grupo. E aí, como eu disse, vai ser aquela questão que a gente tá com não é os heróis que a gente queria, mas os heróis que tem pra hoje. Mas isso não tapa o buraco do vácuo de poder que a gente se situará na Marvel. E aí que entra a fase 6. E começa lá em 8 de novembro de 2024 com o Quarteto Fantástico. E antes de falar de Quarteto Fantástico, vale lembrar que esse filme seria o filme que ia encerrar a fase 4. Ele virou o filme que vai abrir a fase 6. Ou seja, a questão de mudança de planejamento na Marvel está bem presente aqui. E sim, muita coisa mudou por conta disso. Um exemplo é o John Watts, que ia comandar esse filme, ter saído, e talvez isso tenha bagunçado bastante o planejamento do filme,
que não contará uma história de origem do Quarteto Fantástico, ou seja, de alguma forma o Quarteto Fantástico estará estabelecido para ser introduzido no MCU, segundo entrevista recente do Kevin Feige. Sobre quem será esse quarteto, vem aquela grande questão que a gente está debatendo há anos aqui, porque o John Krasinski já veio do Doutor Estranho Multiverso da Loucura, e por mais que as pessoas critiquem que foi pouco e tudo mais, todo mundo falou, nossa, esse cara ficou muito bem de Reed Richards. Só que você tem um problema da Emily Blunt ter recusado 500 vezes a Marvel já, e ela, vamos colocar assim, ser o fator determinante por ser esposa do John Krasinski e ser a queridinha dos fãs para ser a Sue Storm. Com isso, as especulações e conversas sobre quem será essa formação de quarteto na questão de artistas fica muito doida. De tanto que já começaram a falar de Henry Cavill como Reed Richards, algo que sinceramente eu não tenho opinião formada, mas não me cheira algo bom. E aí, a gente tem umas 7 obras ali sem título ainda. Provavelmente algumas vão ganhar títulos muito em breve, talvez seja até alguns títulos que a gente já falou anteriormente nesse vídeo. Mas o destaque é para uma estrela dourada em novembro de 2024, logo ao lado do logo do quarteto. Que filme será esse? Que série será essa? E aí a gente chega no Vingadores Dinastia Kang, efetivamente, no dia 2/5 de 2025, que vai ser um filme que pode ser uma rima de construção, como por exemplo que a gente viu com a construção do Thanos em Guerra Infinita. E aí você pega um vilão e dando espaço de atuação e capacidade que o Jonathan Majors tem, já combina alguns conceitos, como por exemplo que é especulado já desde esse Pantera Negra que a gente vai ver agora, e pode passar por esse quarteto, de introdução de um Doutor Destino, e se comprou essas questões que a gente comentou aqui sobre ele ser o cara do Guerras Secretas e tudo mais, assim, a junção de dois caras peso pesado pra fazer uma bagunça na Marvel, dá pra você estabelecer bem uma ameaça concreta pra fazer uma bagunça ali, tipo, explicar por que ele fez tudo isso acontecer. Toda essa questão, talvez só o Kang, ou talvez o Kang com o Doutor Destino, ou com algum outro vilão que apareça também. E eu me sustento muito nisso por conta de que a dinastia Kang dos quadrinhos é uma dinastia onde o Kang venceu por bastante tempo ao querer dominar a Terra. Então isso ser explorado como a questão de rima do primeiro Vingadores ali ser a vitória do vilão pro segundo Vingadores ser a redenção dos heróis, me parece muito palpável aqui. E quem vai dirigir, segundo especulações, é o Dustin Triton, do Shang-Chi, e que assim, as pessoas que nessa questão de assassinar tudo que a Marvel faz, se esquece de olhar algumas questões técnicas, mas a questão de direção do Shang-Chi é de fato bem legal, e deixar ele como o diretor dessa obra me deixa até um pouco confortável sobre o que teremos na frente. Por conta até da gravidade desse filme, a gente vai ter só 3 obras entre ele e Vingadores Guerras Secretas, que em 7/11 de 2025 provavelmente vai responder várias questões que a gente tá meses construindo teorias muito doidas aqui, porque as 3 Guerras Secretas dos quadrinhos têm vários elementos interdimensionais, elementos comercialmente interessantes, elementos que ajudam a resolver a bagunça que pra muitos é a Marvel hoje. Pô, o que todo mundo gostou de ver no terceiro ato de Vingadores Guerra Infinita era o quebra-pau. Um filme regado a quebra-pau, tal assim, e a galera ia divertir bastante. Ah, mas a história não fica muito bem explicada. Provavelmente até chegar nesse filme, muitas dúvidas que a gente tem já terão sido explicadas pra só liberar uma pancadaria generalizada nesse filme. E como eu disse, depois disso você pode fazer o que você quiser. Você pode estabelecer novas formações de Vingadores, você pode zerar tudo, rebootar e fazer do jeito que você quiser, você pode simplesmente dar sequência ainda tentando amarrar tudo isso junto numa coisa só, mas você definitivamente tem o controle do destino que você quiser dar para sua franquia como um todo, seguindo um planejamento que talvez esteja fechando uma era de super-heróis no cinema lá em 2025, que é um papo para uma outra hora que a gente pode ter aqui. Enfim, espero ter gostado do vídeo, curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva e até o próximo analisador.